Olá, hoje eu quero conversar com vocês sobre oração e algumas características que eu acho importantes no intercessor. E para isso eu quero usar o livro de Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 21, onde Paulo escreve uma carta à comunidade de Éfeso. E eu quero ler com vocês esse texto agora. Aqui diz o título: Paulo ora novamente. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos em poder, mediante o Espírito, no íntimo de cada um, e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, nesse texto, eu consegui encontrar algumas características de intercessão, né? Paulo era um intercessor, então ele sempre usava muito essas características. E já no primeiro versículo, a gente consegue encontrar algumas razões importantes da maneira como Paulo começa a oração, né? Então ele começa o versículo por essa razão. Se nós olharmos os versículos anteriores, Paulo está falando sobre o mistério de Deus, que é a morte na cruz e a ressurreição de Cristo. E que por esse motivo todos podem ser salvos e viver eternamente, tanto judeus como gentios. E gentios a gente sabe que são aqueles que não nasceram judeus, né? Portanto, não fazem parte da promessa feita para Abraão. Aquela promessa que Deus fez no Antigo Testamento atinge só os judeus. Mas aqui Paulo está falando também dos gentios que não são judeus, né? E então, só para contextualizar, Paulo não foi um dos 12 apóstolos de Cristo. Muito antes, pelo contrário. Paulo era judeu, mas ele era perseguidor de cristãos, né? Quando Paulo teve um encontro com Cristo, uma viagem que ele fez para a cidade de Damasco, ele teve a sua vida transformada, né? Foi naquele momento ali que Cristo falou com ele, perguntou para ele: por que me persegues? Ali naquele momento ele conseguiu ser tocado e transformado, né? E ele passou então de perseguidor de cristãos a proclamador do Evangelho e da salvação e vida eterna. E é isso que ele chama de mistério de Deus, né? Que faz também com que os gentios, não apenas os judeus, herdem a promessa de Deus. Então, para Paulo, nos capítulos anteriores ali, ele fala muito claramente disso, que a morte de Cristo e a sua ressurreição, ela atinge a todos, né? Tanto os judeus como os gentios. Então, esse é o mistério, né? Que a partir daquele momento ali da morte de Cristo, todos são alcançados por esse amor e pela salvação de Cristo, né? Então, retomando, né? Por esse motivo, né? Por essa salvação que alcança todos, por essa razão, a nossa intercessão, né? A nossa oração, nesse exemplo de Paulo, ela deve ter sempre um motivo, né? Sempre que a gente ora ou que a gente intercede, ela deve ter um motivo que a gente eleva a Deus, né? Que a gente coloca esse motivo diante de Deus, né? E vamos combinar, né? Que motivos para orar e estar diante de Deus não nos faltam, né? Sempre temos motivos de oração, até porque esse é uma das coisas que Deus quer que a gente faça. Que a gente leve os nossos motivos, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, todas diante dele, né?
que elevemos as nossas preocupações para Deus, né? Esse, então, é um motivo de oração. Nós temos sempre que ter um motivo de oração para estar diante de Deus, né? Segunda observação, ou segundo fato, né, do versículo Paulo se põe de joelhos, né? Ele diz, me ponho de joelhos. Então, ele se queda diante de Deus. Ele tem essa atitude de reverência, né? A gente sempre fala que orar a Deus é conversar com Deus, e realmente, da forma mais simples que existe, botar para fora no nosso coração tudo aquilo que nos incomoda, ou quando a gente ora por uma pessoa, que no caso do intercessor, ora por uma pessoa, né? Então, falar da maneira mais simples, não tem nada de rebuscado numa oração. A oração é uma conversa com Deus. Mas isso não tira a necessidade da reverência, né? Deus é glorioso, né? Ele é onipotente, ele é poderoso, então ele merece toda essa nossa reverência, né? E dessa maneira que Deus, que Paulo se coloca, ele se coloca de joelhos, né? Então a gente também tem que ter uma postura de oração de reverência, né? Não que precise ter a postura, eu digo, não de braços, né? Ou alguma coisa assim, olhos fechados. Isso tudo pode fazer parte também, mas muito mais é a atitude de reverência do que uma própria posição ou postura ou alguma forma. Os judeus na época eles oravam de pé, né? E aqui Paulo está se colocando de joelhos, né? Então a gente tem que cuidar, porque muitas vezes a nossa correria do dia a dia, as circunstâncias, né, dessa vida atribulada que a gente leva, às vezes não nos permite fazer esse tipo de coisa. A gente pula da cama muitas vezes e já sai correndo, bota uma roupa e muitas vezes não tem nenhum momento de dizer obrigado, Deus, por mais um dia que tu está me dando. Às vezes acontece também da gente ter esse momento. Mas às vezes a gente se contenta com 5, 10 minutinhos. Eu fiz meu devocional em 5, 10 minutinhos e tá tudo bem. Como se Deus pudesse entrar na nossa agenda assim, 5, 10 minutinhos de devocional, aí 10 minutos para tomar banho, aí mais 10 minutos para tomar café, e aí eu saio para seguir o meu dia e assunto encerrado, né? Não, com Deus não é assim, não deve ser assim pelo menos, né? Deus merece toda a nossa reverência, né? Porque Ele é Deus. Então a gente tem que ter esse cuidado de ter, né, que nem Paulo se colocou de joelhos. Ele tinha um motivo de oração e ele se colocou de joelhos diante de Deus, né, como sabendo quem é Deus. Ele sabia para quem que ele estava orando, né? Ele não estava orando assim só palavras ao vento. Ele sabia para quem ele estava orando. Então ele tinha que reverenciar esse Deus, né? A outra coisa do versículo que segue adiante, né? Ele se coloca de joelhos diante do Pai. Né? Então, por isso, como uma coisa complementa a outra, né? Ele sabia quem era, né? Aquele a quem ele estava direcionando a oração. Era o Pai, era o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores, né? Aquele que agora, por causa de Cristo, inclusive, que nos ensinou a orar o Pai Nosso, nós podemos chamar esse Deus Todo-Poderoso de Pai, né? De Paizinho, nos colocar diante dele como Paizinho, escuta a minha oração, né? De aquela relação íntima de filho que a gente tem, sem perder a reverência, né? Então a gente pode ter essa intimidade com o nosso Paizinho, colocar o nosso coração diante dele, falar com ele, né? Ele ouve as nossas orações, ele ouve as nossas súplicas, ele entende aquilo que a gente precisa e conforme a sua santa vontade, ele nos alcança tudo aquilo que nós precisamos, né? Então ele nos ampara, ele nos acolhe, ele nos abraça. Ele é um pai, ele é o nosso paizinho, o nosso aba. Então nós podemos nos colocar diante dele, né, nessa posição de reverência, falando com o nosso pai, né? E aí então, na sequência do versículo, né, dos versículos, ele fala toda a família. Paulo sempre intercede por seus irmãos. Ele é um exemplo de intercessor, sempre pedindo e orando para que todos cheguem, né, ao conhecimento de Deus. Como ele mesmo fala, o mistério de Deus, né? Ele falou do mistério de Deus, a ressurreição e a vida de Deus, de Jesus Cristo, né? Que traz vida eterna. Então, Paulo, ele ora para que todos tenham esse entendimento, né? Ele ora por muitas pessoas, né? E muito pouco ele ora por ele, mas ele principalmente ora por outras pessoas, né? E eu diria que essa é a missão do cristão, né? Interceder pelos irmãos que sofrem,
interceder pelas pessoas em situação de dificuldade, de necessidades, né? Sejam pessoas que chegam diante de nós com o seu pedido de oração, né? Quando a gente faz parte de um grupo, ou muitas vezes de um culto, de uma comunidade, né? As pessoas, ora por mim, intercede por mim, e a gente pode estar fazendo isso pelos nossos irmãos, e é isso que a gente tem que fazer, mas muitas vezes a gente também intercede por pessoas que a gente nem conhece, que não são do nosso ciclo de convivência. Pegar um exemplo recente agora que aconteceu aqui no nosso país, aquele acidente, né, daquele avião de São Paulo que caiu e matou 62 pessoas. Nossa, interceder por aquelas pessoas que perderam seus entes queridos e a gente nem conhece, né? Então, essa oração também é uma intercessão, né, que a gente entrega diante de Deus para que Ele console e conforte essas pessoas, né? Nós também temos que interceder, né, não só pelos nossos conhecidos, mas pela humanidade, pelo mundo inteiro. O mundo inteiro carece de muita oração, a humanidade inteira carece de muita oração, né? Então, a intercessão, ela é uma ação contínua, né? A intercessão é uma coisa que nunca acaba, nunca acaba. Nós sempre vamos ter motivos para interceder, para pedir a Deus, para se colocar de joelhos diante de Deus, para falar com o nosso Paizinho, porque a intercessão nunca acaba. Nós nunca vamos deixar de orar, seja por nós, ou por qualquer outra pessoa, ou por qualquer outra circunstância, nós sempre vamos ter motivo de interceder. E aí, então, Paulo fala, segundo a riqueza da sua glória, né? Deus é abundante, né? E Ele nos dá em abundância, né? Ele dá abundantemente aos seus filhos queridos, seus filhos amados, né? Muito mais do que nós esperamos, muito mais do que nós desejamos e muito mais do que nós merecemos, né? Deus é extremamente abundante. Então, orar por um motivo, de joelhos, ao Pai, né? Interceder por pessoas e circunstâncias, sabendo que Ele ouve as nossas orações e que em toda a sua riqueza, em toda a sua glória, Ele vai nos atender, né? Com toda a reverência que nós vamos estar nos colocando diante dEle, Ele vai nos atender, porque as suas bênçãos e as suas misericórdias e a sua glória, a sua riqueza e a sua grandeza são inesgotáveis. O amor de Deus é inesgotável por nós, né? Ele nos envolve, nos preenche, né? Ele é a fonte de toda a riqueza, de toda a glória, e louvemos sempre ao nome santo do nosso Deus, porque Ele é muito digno de todo o nosso louvor e da nossa oração. Então, Paulo também intercede para esses irmãos por fortalecimento, que foi o que eu falei anteriormente, né? A gente pede para que Deus, pelas outras pessoas, mas aqui Paulo estava pedindo pelo fortalecimento, né? Que sejam fortalecidos pelo poder do Espírito que habita em nós e pela fé em Cristo, estejamos alicerçados e enraizados no amor. E aqui eu vejo na oração de Paulo, e também penso assim muitas vezes, né, que nós como cristãos temos sempre que nos achegar pedindo oração por diversas pessoas que passam por dificuldades físicas, por doenças, por dores, dificuldades emocionais, depressão e ansiedade muito alto no meio do povo, né? As pessoas todas ansiosas e deprimidas, né? Crises psíquicas, vícios, drogas, né? Alcoolismo, também crises de relacionamento com familiares, casamentos se desfazendo, desavença entre parentes, né? Situações financeiras de desemprego muitas vezes, e às vezes até tudo isso junto, né? Um caos tão grande, tão completo, que tem pessoas que passam por tudo isso junto ao mesmo tempo. Então, nós temos que estar intercedendo, né? Nesse mundo onde habita o pecado, onde as dores e os sofrimentos são muito grandes, Paulo nos ensina a orar por fortalecimento. E certamente assim como eu, você entende que Deus ouve as nossas orações. Deus pode intervir em todas essas situações que eu enumerei, né? Tudo isso que eu falei, Deus com certeza tem poder para intervir, transformar e mudar as circunstâncias, né? E muito mais, né? Deus cura, dá livramento, né? Restaura essas pessoas e até mesmo nós, né? Precisamos ser fortalecidos na nossa fé. Por isso a reverência, né? Nós temos que nos colocar diante de Deus reverenciando Ele, porque Ele é o único que pode fazer essas coisas, né? Por isso, saber que, né, que a gente ora, e qual o motivo que a gente ora, né? Saber para quem que a gente ora, qual o motivo que a gente ora, né?
E muitas pessoas precisam urgentemente, e muito mais do que tudo isso, conhecer e entender esse mistério que Paulo fala. Então eu vejo assim que as pessoas chegam diante de nós, né, pedindo por oração, com uma lista muitas vezes, com muitas dificuldades, com muito dor, com muito sofrimento, né, pedindo para serem, para que Deus tome alguma providência, intervenha, faça alguma coisa, né, mas muito dessas pessoas não conhecem a Deus. Muito dessas pessoas conhecem a Deus superficialmente. Tem a Deus como um ser distante, lá no céu, né? Ocupado demais para se envolver com os nossos problemas, né? E muito mais do que um pedido de cura, seja qual for o motivo de oração, as pessoas precisam de intercessores que peçam por suas vidas, né? Eu vejo isso muito claramente, assim, que não podemos pedir só pela cura, pela restauração de vício, por emprego, por seja lá qual for o motivo. Mas a gente precisa pedir pela salvação dessas pessoas, né? Para que essas pessoas tenham um encontro pessoal com Deus, para que elas também possam compreender e ter acesso ao mistério de Deus, como Paulo fala, né? A devida compreensão desse amor. Então, a gente como intercessor, a gente precisa urgentemente não só interceder pelos motivos que nos chegam, mas a gente precisa, como intercessor, pedir pela vida dessas pessoas. Para que aquele que ainda não conhece a Jesus, que não conhece a Cristo, que não conhece desse mistério que Paulo fala, para que essas pessoas venham a conhecer esse Deus grandioso, maravilhoso, que a gente tem que reverenciar. E aquelas pessoas que muitas vezes conhecem, né, já são convertidos, elas precisam de um fortalecimento da fé. Então, a gente precisa pedir para que Deus fortaleça essa fé, para que eles tenham uma compreensão. Ali Paulo mesmo fala, né, para que compreendam, né, qual é a largura do amor de Deus, né. Então ele dá essas características para o amor de Deus, a largura. A largura se refere a toda a humanidade. Cristo morreu por todos, todos, independente de quem quer que seja. Muitas vezes a gente faz esse julgamento, mas aquela pessoa não tem mais salvação, aquela pessoa... Não, Cristo morreu por aquela pessoa. O amor, a morte de Cristo alcança aquela pessoa. Ela talvez não tenha esse conhecimento e nós temos que fazer isso. Nós temos que falar desse amor e orar para que essa pessoa tenha essa compreensão, esse entendimento. Então, Paulo fala da largura que alcança toda a humanidade, né? Que alcança todo mundo, né? Muitas pessoas não sabem porque vivem enganadas em outras culturas, outras religiões, né? De deuses que não salvam. Um Deus que não existe, que é uma fachada, que é uma farsa, porque o único e verdadeiro Deus, nós sabemos quem é, o Deus Criador de céus e terras, né? O único que morreu na cruz foi Cristo, né? A gente conhece aquelas pessoas que falam, todos os caminhos levam a Deus. Não. Todos os caminhos não levam a Deus. O único caminho que leva a Deus é Cristo. Só Cristo leva a Deus. E ponto final. Então as pessoas vivem nesse engano de achar que tudo é válido, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Não. Ou tu crês que Cristo morreu na cruz por ti, ou então tu estás perdido. Então a gente precisa, né, levar essa mensagem e orar por essas pessoas para que elas tenham essa compreensão, né. Também para que elas, como Paulo fala, possam entender o comprimento, né, do amor, que elas também tenham um entendimento do que é esse cumprimento, né. Esse cumprimento, Paulo fala, ele perpassa por todo, passado, presente e futuro, ele se refere ao tempo, né. O cumprimento do amor de Deus é o tempo, passado, presente, futuro, até a eternidade. Então que as pessoas tenham essa compreensão, que Deus já nos amava, né? Como diz a palavra do Salmo 139, que é um salmo lindíssimo e que eu recomendo que todos leiam, quando nós éramos uma massa disforme no ventre de nossas mães, ali Deus já nos amava. Antes disso até, Deus já nos amava. Então esse amor de Deus, esse cumprimento do amor de Deus nos alcança desde a nossa formação e vai nos acompanhar pela nossa vida inteira até a eternidade. E as pessoas não têm esse entendimento, né? Também a altura do amor de Deus, né? O amor de Deus
essa altura, né, é a questão da salvação, né, de Cristo, né, que Deus desce, né, dos céus para nos alcançar aqui, na forma de Cristo, né, Cristo, o homem, o verbo que se fez carne, né, então essa altura, né, que chega até nós é através dos céus, né, Cristo desce aqui, vem habitar na terra, vem habitar no nosso coração, Ele habita, né, a sua santa presença está entre nós, Ele habita entre nós, então Ele desce nessa altura. E a profundidade do amor de Deus tem justamente essa questão de nós sermos transformados, né, pelo amor de Deus. Nós sermos libertos das garras do inimigo, né, libertos do pecado e sermos transformados, né, sermos tocados de uma maneira que a nossa vida seja totalmente transformada, né. Cristo desceu dos céus, né, para que e deixou a glória de Deus, né, fez morada em nós, em nossos corações, e agora nós podemos também habitar no céu eternamente, né, como o Salvador das nossas vidas, né. Então, a compreensão desse amor nessas dimensões da altura, do comprimento, da largura, da profundidade do amor de Deus, né, que excede todo o entendimento humano, a gente realmente não compreende o amor de Deus. Ninguém compreende o amor de Deus. A gente tem uma ideia, assim, a gente sente o amor de Deus, mas a gente não compreende como é que um Deus tão glorioso, um Cristo que veio, que morreu na cruz por nossos pecados, pode nos amar tanto assim, sendo nós quem nós somos. E aí cada um pode fazer uma reflexão, né, de quem é. Eu sempre digo, nós somos tão miseráveis e Deus se importa tanto conosco, né. Então, assim, das pessoas terem esse entendimento, né, de serem inundadas por esse amor, de serem preenchidas por esse amor. O vazio que as pessoas sentem é o vazio do amor de Deus. Elas não têm esse amor, elas não têm essa compreensão. Então elas sentem esse vazio. E nós precisamos, como intercessores, orar pelas pessoas, pelos pedidos que chegam. Mas nós precisamos orar pela salvação da alma dessas pessoas. Essas pessoas precisam ser salvas por Cristo. O Espírito precisa tocar cada uma delas, né? E esse é um dos motivos, como eu já disse, né, do sofrimento no mundo, o desconhecimento das pessoas, né, em relação a essa compreensão do amor de Deus, né. E assim como Paulo, nós também precisamos interceder e orar pelas pessoas, né, para que elas possam ser salvas e compreender essa abundância, essa plenitude do amor de Deus, né, o Espírito Santo que habita no nosso ser, né? Nós somos templos do Espírito Santo, então nós precisamos orar para que as pessoas tenham esse entendimento, que elas tenham compreensão, que elas tenham esse encontro com Deus, né? E só quando nós somos realmente preenchidos por esse amor de Deus é que o sofrimento, mesmo que a gente tenha sofrimento, a gente tenha paz, tem paz. E são coisas que a gente não compreende, né? A gente não compreende o amor de Deus. Como é que Ele pode amar seres tão miseráveis como nós, pecadores como nós, e Ele ama. E a gente não consegue entender, quando a gente tem esse relacionamento, essa intimidade com Deus, que mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo na dificuldade, ainda assim nós temos paz que excede o entendimento. Paz que excede, a gente não compreende, excede o nosso entendimento, a paz que a gente sente quando a gente está com Deus, quando a gente está com Cristo, né? A mensagem que eu quero deixar é essa, é que nós sejamos ousados nessa oração, né? Que nós tenhamos essa atitude de reverência a Deus, nosso Criador, nosso Salvador, né? Jesus Cristo, e que o agir do Espírito Santo de Deus transforme os nossos corações para o pleno conhecimento desse amor incondicional de Deus. E eu quero terminar então mais uma vez lendo os 2 últimos versículos, né, que diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Então, vamos reverenciar o nosso Deus, porque Ele é glorioso,
porque Ele tem um amor que nos preenche, nos inunda, e esse amor é para todos. Que como intercessores, a gente não pegue só a nossa listinha de oração e peça especificamente por aquilo, mas que a gente tenha a ousadia, a coragem de pedir pela alma, pela vida, pela salvação dessas pessoas. E que aqueles que já são salvos, que a gente peça pelo fortalecimento da fé, pelo fortalecimento para que eles possam alcançar uma intimidade com Deus, para que tenham paz que excede o entendimento, que tenham intimidade com o Paizinho, com o Abba. Que Deus possa nos dar essa capacidade de orar pelas pessoas com essa intenção, de pedir pela salvação da alma deles. E certamente, Deus que ouve as nossas orações vai alcançar cada uma dessas pessoas, que elas sejam tocadas profundamente. Em nome de Cristo Jesus. Amém.